Bom, o nosso trabalho é sobre Stored Procedures. Stored Procedures existe em todas as linguagens SQL e basicamente o que muda entre elas é a sintaxe, que cada linguagem tem uma. Elas servem em geral para armazenar rotinas pré-definidas para alterar os dados ou realizar consultas no SQL. Basicamente são funções que são chamadas. Pelo manual do MySQL, essa é a sintaxe correta de uma procedure. Tem o definer, que seria no caso, o usuário que criou essa rotina. E outra série de parâmetros, não tão importantes, e a maioria deles é opcional. Tem os parâmetros de entrada, de saída, e os entrada e saída, no caso, seriam parâmetros de função. Tu coloca como argumento o que tu tem de saída, e aqui tu poderia entrar, manipular o dado e sair com esse valor. O valor, no caso, que a função retorna. Como parâmetros opcionais, tem se é ou não é determinístico, ou seja, se para cada vez que tu colocar um conjunto de dados sempre retorna a mesma coisa ou retorna coisas diferentes. O que contém dentro dessa rotina, se contém um SQL, se não é SQL, basicamente se tem aqui uma query, se não tem uma query, se ela simplesmente lê os dados ou se ela modifica os dados. E a segurança se é no caso se as propriedades vêm do definer ou do invoker. Se é para quem criou a procedure ou para quem chama ela. Eu estou usando aqui o phpMyAdmin para realizar as consultas e a criação das procedures. Estou usando também as tabelas do voo do aeroporto, escalação e piloto, que a gente usou no início da cadeira. Especificamente eu vou trabalhar na tabela piloto. Eu vou tentar modificar o salário fazendo uma procedure que, recebendo um determinado argumento em porcentagem, ela altera tantos por cento do salário. Ou seja, se quiser um aumento de 70%, coloca 70 na função e ela aumenta em 70% o valor do salário de todos os pilotos. Essa aqui, no caso, seria a procedure. O delimitador seria um parâmetro meio que opcional que tu coloca para definir onde está a procedure. Quer dizer para o MySQL onde ele deve armazenar essa procedure. No caso, a procedure seria o reajuste salário piloto, que ela teria como entrada um percentual de aumento, que seria um valor inteiro. E aí, dependendo desse valor, ela atualizaria a tabela piloto, colocando o salário, sendo o salário vezes esse percentual, mais o salário atual, ou seja, incrementaria em tantos por cento o salário. Eu vou jogar pelo phpMyAdmin, que é uma interface bem simples e bem usada para trabalhar com MySQL. Vou executar e ele criou uma procedure. Aí, se eu quiser executar essa procedure, eu chamaria ela com um determinado valor. Vou colocar aqui 50. Então, atualmente, o salário, por exemplo, do João é 20.400 e do Paulo também é 20.400. Se eu executar essa procedure, é para aumentar para 30.600 o salário de cada um deles. No caso, mostrou que foi executada. Passou para 30.600. O phpMyAdmin também tem uma interface. O phpMyAdmin ele tem uma interface bem simples e que já vem com uma ferramenta para trabalhar com rotinas.
Aí no caso essa foi a rotina que eu criei no caso pelo SQL, mas ele já eu criei por aqui, no caso por essa interface que insere SQLs. E já apareceu nessa outra interface de rotinas. Aqui tu pode editar, dizer se é uma procedure ou uma function, os parâmetros de entrada, saída e in-out, nome, o tipo de parâmetro, que pode ser qualquer parâmetro do MySQL. No caso, se for outra linguagem, provavelmente tem outros tipos, mas basicamente é sempre a mesma coisa: inteiro, varchar, char, text. Um tamanho pré-definido e como ele entra, no caso. A segurança, se é porque quem cria ou quem chama, e o que contém essa query. E aqui é uma característica do PHP que ele cria o definer como sendo o usuário e o servidor local, ou o outro servidor que tiver. Esse é o definer dessa ferramenta, não do MySQL no caso. Também executa por aqui, vou colocar 100%, então dobre o salário. Se a gente for ver lá, dobrou o salário. Agora eu vou fazer uma procedure com saída de dados. Nessa que eu fiz só tinha entrada. O que ele vai fazer é somar todos os salários dos pilotos da Gol e jogar dentro desse param 1 como saída. Então vai gerar como um select sum do salário de todos os pilotos da Gol, que a companhia seja Gol. Eu não sei se eu falei na outra procedure, mas isso aqui só serve para se já existir essa procedure com esse nome, ela é deletada e criada uma outra no lugar. Então eu vou executar lá. Criou. E ele já aparece aqui nas rotinas. Soma salário Gol. Posso executar por aqui, que me deu 163.200. Ou executo por SQL, dando um call, o nome da procedure. Aqui ele deu erro porque eu não coloquei um parâmetro aqui dentro. Dá para executar também pelo SQL. Aí eu dou um call numa variável, pode ser saída. Basicamente jogo o dado lá para dentro e aí eu dou um select nesse saída. Tem que me retornar os dados 163.200.